Bora, meu povo, para mais um episódio. Meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e hoje nós vamos falar tudo sobre as 7 objeções da cirurgia bariátrica. Olá, doutora Patrícia. Bora, doutor Fábio, para mais um episódio hoje. Além do... Além do tempo. Não, Vai gente, não é ficar além... ao vivo, não é além do tempo. Não corte, que esse vai ao vivo. É além do peso. Hoje a doutora Patrícia está além do tempo, eu acho. Além daqui, Você está com a cabeça onde, doutora Patrícia? Ai. Mas essa vai ser em corte, pessoal. Então a gente vai para mais um episódio além do peso. Isso. E hoje aí, nós vamos falar sobre o quê, doutora? as 7 objeções da cirurgia bariátrica. Perfeito. Vamos lá, então, né? Como a gente fez uma pesquisa com alguns dos nossos pacientes, perguntando quais seriam, né, as principais objeções para que um paciente venha realizar um procedimento gastroplastia, que é a cirurgia bariátrica. E aí, tivemos vários, né? O que leva você a não realizar? Qual é o motivo que você tem para não realizar? Até porque a gente tem muito estigma ainda dentro da cirurgia bariátrica, né? A gente vem ali, as pessoas, às vezes, por falta de informação, não sabe como hoje as técnicas, né, utilizadas, elas hoje ela tem todo um processo de segurança, né? Onde você realmente traz aí para o paciente que eu pontuo bastante, né? Por conta que, para mim, quem escolhe qual o modelo de tratamento que vai melhor se adequar a ele é o paciente. Óbvio que o profissional vai conduzir, vai orientar, né? Mas quem escolhe é o paciente. Ele precisa ter segurança, ele precisa saber se realmente colocar na balança ali os pós e os contras, e aí sim ele decidir o que é melhor para ele. E como a gente fez uma pesquisa, a gente tem que trazer para vocês aqui e colocar, porque muitas vezes essas objeções, né, para a gente comentar sobre elas, é dúvida de muitos pacientes que hoje estão dentro de um processo pré-operatório para realizar um procedimento, não necessariamente na nossa equipe, mas que se você conhece uma outra pessoa que está num processo operatório e tenha dúvidas, né? Realmente é a melhor forma de ela solucionar aquela dúvida, de ela tirar aquela dúvida, que às vezes é uma palavrinha que você fala e aí vai realmente clarear para essa pessoa, é você entregar e dar essa dica aí para ela, que realmente é um benefício muito grande. Exatamente. A gente mapeou, né, e pegamos as principais objeções. E o que chama muita atenção em relação à cirurgia bariátrica é o índice de desistência. De cada 10 pacientes que sentam na minha frente para começar o pré-operatório de bariátrica, apenas 4 terminam. Então, 60% não chegam até o final do processo. É porque muitos também, às vezes, vão por curiosidade, para entender, conversar um pouco mais, ou não estão totalmente certo. Então, a ideia nossa de fazer esse levantamento das objeções é exatamente tirar todas as dúvidas. E é aquilo que a gente vive batendo na tecla, com informação de qualidade, para que você consiga saber realmente o que é certo e o que não é certo. Eu falo para todo paciente no consultório, todo mundo tem uma opinião sobre a cirurgia bariátrica. Sim. E essa opinião que ela tem, se ela é boa ou se ela é ruim, vai depender daquilo que ela escutou alguém falar. Sim. Né? A menina da recepção tem uma opinião, a pessoa que está gravando esse vídeo tem outra opinião, a senhora tem uma, eu tenho outra. Então, vai da vivência que cada um tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente possa trabalhar essas objeções. Só para você ter, abrindo um parênteses aqui, não tá fora aqui, mas ontem mesmo no consultório, um paciente minha disse que desistiu da cirurgia bariátrica. Ela começou o pré-operatório comigo, acho que uns 2 anos atrás, e ela acabou desistindo desse pré-operatório de bariátrica, porque numa conversa que teve com quem ela estava conversando sobre o assunto, falaram para ela que quem fazia cirurgia bariátrica tinha um risco aumentado de ter filho anão. Anão? Anão. Cara, essa é totalmente nova para mim. Eu até brinquei com ela, é totalmente nova. Eu falei, quando eu botar uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, faça essa pergunta para mim, para poder esclarecer as pessoas. Porque, assim,
Eu tô falando isso porque é para vocês verem o nível A de gente desinformação. A gente fica até querendo rir, né? Sorrir, né? Mas isso é grave. É grave, isso é realmente muito grave. Né? É engraçado, mas ao ponto, quando você para analisar o todo, isso é muito grave. É o nível de desinformação que as pessoas têm a respeito do procedimento. Sim. Então a gente mapeou e vamos hoje aqui dar um esclarecimento de uma maneira mais profunda um pouco para esses pacientes sobre esse tema. E aquilo que a doutora Patrícia falou, se você está em pré-operatório, você conhece alguém que tem pré-operatório, se você conhece alguém que indica, peça para ela assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que depois dela assistir esse vídeo, provavelmente ela vai se enquadrar em alguma dessas objeções, se não forem na maioria delas, e com certeza ela vai tirar as dúvidas sobre o assunto. E se você está dentro desse processo para fazer a cirurgia bariátrica, tem dúvida? Esclareça suas dúvidas. Realmente trabalhe a mudança que você vai precisar ter. Porque independente do procedimento, independente do processo no qual você vai passar em busca dessa adequação de peso, tá? Independente do que você vai escolher, porque a cirurgia bariátrica, ela só é uma ferramenta que vai te levar ao objetivo que você busca, você precisa realmente trabalhar, fazer a busca das informações, você trabalhar uma programação para que você passe por esse processo, né? Você saber que o processo ele não é fácil, independente se você vai fazer o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico, não é fácil, e que você realmente precisa ali de uma equipe para fazer o acompanhamento, por conta que dentro desse processo, dentro dessa fase pelo qual você vai passar, tem muitas dificuldades, tem muitas dúvidas, né? Muitas vezes a paciente, ele pode ter intercorrência, e quando você está ali com uma equipe, quando você realmente está ali, tem um suporte ali por detrás, realmente alguém segurando, não segurando na sua mão, mas de qualquer forma você tem ali um porto, né? Ali aquilo ali fica mais fácil. Concorda comigo, né, doutor Fábio? Concordo sim. E é muito interessante isso que a gente faz, porque os pacientes já chegam para a gente já conhecendo, né? Esse trabalho tá bem gostoso, tá bem interessante, porque a gente esclarece a dúvida das pessoas, a gente cria uma certa intimidade já com o paciente. Hoje chegou um paciente comigo e falou assim, doutor, eu não te conheço pessoalmente, mas eu te conheço. Porque eu assisto todos os seus vídeos, eu assisto o podcast da doutora Patrícia, então eu já sei tudo. Ele falou, eu já sei tudo, eu vim aqui para poder só consolidar aquilo que vocês falam no dia a dia para que eu possa iniciar e fazer com segurança. Isso mesmo. Então vamos lá, doutora Patrícia, pode... E se você não vai fazer a cirurgia, busque o que é melhor para você. Se informe o que você tem hoje de mais seguro, de melhor. Não pegue qualquer coisa, pegue o que você tem de melhor. Busque quais melhores tratamentos, o que você tem hoje, que possa ofertar para você, que possa realmente ser, na verdade, apresentado para você, que você possa realizar para que leve você a essa busca que você quer. Muitas vezes, emagrecer, ter qualidade de vida, vestir aquele vestido, melhorar a sua autoestima, trabalhar, reduzir as dores. Então, busque, porque você consegue, basta você querer. Tá? Então, vamos lá para as nossas 7 objeções para a cirurgia, hoje a cirurgia bariátrica, meu povo. Depois a gente vai fazer quais são as objeções, as principais objeções. Eu vou colocar lá a enquetezinha, lá, para que vocês coloquem para a gente quais são as principais objeções que muitas vezes vocês deixam de fazer um tratamento, ou fazem pela metade. Começa e para. Ou começa e para, ou desiste, né? Vamos colocar a palavra desistir ali. Quais são as principais objeções que levam você, muitas vezes, a desistir, não ir até o final, ou não iniciar, né? Isso é muito interessante, até porque para a gente discutir as principais dúvidas de vocês, e a gente discute aqui, porque às vezes é uma dúvida sua, que é uma dúvida minha, que é uma dúvida do seu vizinho, ou do seu colega, ou do seu primo, e assim vai. Então, vamos lá, doutor Fábio, top 1. Então vamos lá, doutora Patrícia. Tô ansioso aqui para poder esclarecer as dúvidas dos nossos seguidores. Então vamos lá para o top 1, hein? Risco e complicação durante o procedimento, doutor Fábio. Esse é o principal, né? Quem não tem medo, né? Quem não tem medo, né? Se você vai fazer uma cesariana, você já tem ali seus riscos. Tanto que não tem aquele lá termo de... Consentimento. Termo de consentimento. Gente, tem gente que diz assim para mim, doutora, eu particularmente, quando eu estava indo ter o meu último filho, né, a Rafa,
Eu lembro que foi a última vez que eu peguei naquele termo de consentimento. Quando eu comecei a ler, entreguei para o Fábio. Fábio, Não dá para cancelar a cesariana, não né? dá para cancelar. É, porque quando é um procedimento estético, né, até vai, né? Vamos, a gente não tem nem como cancelar aqui essa cesariana. Esse menino com a sua vontade ou sem a sua vontade, Sem a ele sua vai vontade sair. vai sair, né? Então, né? Bom, então vamos lá, doutora. Risco, né? Não existe risco zero para nada. Nem a certeza que nós vamos chegar em casa hoje. É o que eu falo para todo mundo. O que eu oriento os pacientes a respeito do risco? Quando nós seguimos o nosso protocolo, né? Quando nós seguimos os protocolos de cuidados, de avaliações, de exames pré-operatório, nós trazemos isso para um que eu chamo de risco orgânico, o risco mínimo para poder realizar a cirurgia bariátrica. É o paciente. O que é o nosso protocolo? São fazer as avaliações, passar com a equipe multidisciplinar, estar com seu hipertensão controlada, diabetes controlada, tendo feito a reposição das vitaminas, perdeu aquele percentual de peso que a gente orienta que ele perde lá no início. Então, a gente consegue trazer esse paciente para um risco mínimo para realizar a cirurgia. O que é diferente hoje? Se eu pego um paciente que vem na primeira consulta comigo e eu simplesmente deito esse paciente, eu levo esse paciente para o centro cirúrgico amanhã, eu opero ele sem fazer nenhuma avaliação, eu estou elevando o risco de se ter uma complicação durante a cirurgia bariátrica. Então, quando eu sigo todos os protocolos de segurança, eu trago para aquilo que eu chamo de risco mínimo. E o risco hoje de cirurgia, de ocorrer o pior desfecho de uma cirurgia bariátrica, vamos pegar o pior desfecho como um evento de óbito no paciente, não é diferente de um risco de qualquer outra cirurgia abdominal, como apendicite, como uma cirurgia de vesícula, como uma cirurgia de estética. A cirurgia de estética ela tem até mais risco do que, dependendo da cirurgia, ela tem até mais risco do que a própria cirurgia bariátrica ou do que o risco de uma cesariana. Por que a cirurgia chegou num risco tão controlado? Exatamente por conta da qualidade do material, o advento da laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, onde a gente não precisa mais abrir a barriga do paciente, foi um avanço fantástico, e a qualidade dos materiais cirúrgicos que nós utilizamos hoje, que são os grampeadores. Isso elevou muito a qualidade da cirurgia. Então, nós conseguimos trazer para um risco que eu chamo de risco orgânico, risco mínimo, e, obviamente, com equipes bem treinadas e qualificadas. Certo. Então, passa por 3 pilares: protocolo pré-operatório, uma equipe bem treinada e qualidade do material pelo qual você está utilizando. Então, se você fizer bem feito essas 3 etapas, você entra num risco que a gente chama de risco orgânico, que não é um risco diferente de qualquer outra cirurgia abdominal. O que o paciente tem que ter na cabeça? Com certeza, o risco dele continuar doente, hipertenso, diabético ou só obeso, é muito maior do que o risco dele fazer a cirurgia bariátrica. Esse é o raciocínio que a gente tem que ter em relação a risco. Excelente. E realmente hoje a gente percebe aí, pela gente buscar aí os números, né? Ele demonstra aí essa segurança dentro desses procedimentos, né? E aí a gente precisa bem aí pontuar e esclarecer, né? E lembrar esses 3 aspectos que você acabou de colocar, né? Isso, exatamente. Existe risco, né? Não dá para dizer que não tem, existe, que tem problema, mas a gente procura minimizar ao máximo o risco de todos esse protocolo de segurança. Por isso que o paciente faz tanto exame, por isso que o paciente faz tanta avaliação, por isso que muitas vezes ele precisa perder peso. O paciente chega: doutor, mas por que eu preciso perder peso se eu já vou fazer cirurgia bariátrica? Eu falo: quando você perde peso, você melhora a sua dinâmica respiratória, você faz com que a cirurgia seja tecnicamente mais fácil de ser realizada e diminui o tempo cirúrgico. Hoje, uma cirurgia bariátrica, dificilmente ela passa de 1h30. Então, é uma cirurgia muito rápida. Então, você acaba com pouquíssimas chances de ter problema. E aí, até também outra coisa que a gente justifica aí também, que isso que não quer dizer também que isso zera, mas realmente isso vai reduzir, é você fazer o acompanhamento dentro desse pré-operatório, né? E aí também justificar dali tanto você busca todos os sistemas do paciente, né? Então, muitas vezes assim, puxa, mas eu vou ter que fazer esse monte de exames aqui. Realmente a gente já espera que não tenha nada, mas você precisa ser avaliado para que você consiga ser realmente, após essa avaliação, a gente consiga reduzir aí esses riscos, né? Exatamente. É porque o paciente obeso, o paciente grande obeso, ele
os exames. Geralmente ele é hipertenso, ou nem sabe que é hipertenso, é pré-diabético, nem sabe que é pré-diabético, tem um monte de carência de vitamina, que é até paradoxal, né? A pessoa é obesa com um monte de carência de vitaminas, que precisa ser reposta para que a gente consiga trabalhar com qualidade essa cirurgia. Como eu falei, controlar a pressão, de repente é um refluxo que precisa ser tratado, é o intestino que está constipado ou solto demais. Então são N coisas que a gente precisa trabalhar para melhorar o risco. Sim, sim. Então, acho que o top 1 foi muito bem colocado, né? Então, doutor Fábio, vamos passar aqui para o top 2. Uma das coisas que mais causa objeção para um paciente que está no pré-operatório para cirurgia bariátrica seria, pelos nossos pacientes, mudança de estilo de vida. Perfeito. Interessantíssimo, perfeito. Mas a mudança de estilo de vida muitas vezes faz o paciente repensar, né? O paciente obeso, ele é cheio de traumas, cheio de fracassos ao longo da vida, de dietas sem resultados, de estratégias sem resultados. E é óbvio que ele tem medo de fazer a cirurgia bariátrica e também não tem resultado. Ele tem essa objeção mesmo, então ele tem medo de fracassar, né? Então isso acaba sendo uma grande objeção, sim. Além do mais, ele sabe que para ele fazer a cirurgia bariátrica, ele precisa obrigatoriamente mudar de estilo de vida, né? Senão ele pode ser um fracassado lá na frente, ou ele pode ter alguns problemas em relação, não fase inicial, ele pode ter problemas de complicações com a cirurgia bariátrica, e numa fase mais tardia, se ele não mudar de estilo de vida, ele pode vir a voltar a ganhar peso. Então esse é um dos grandes problemas, uma das grandes objeções. Tá? O paciente muitas vezes ele desiste, não é porque ele tem medo do ato cirúrgico, não é porque ele tem medo de morrer durante a cirurgia, não é porque ele tem, enfim, outros medos que ele possa ter. É o medo de fracassar ou o medo de mudar de estilo de vida, porque ele sabe que a partir do momento que ele tomou aquela decisão, a vida dele precisa ser diferente. E principalmente quando a gente vai colocar aí um ponto, mas a gente trabalha aí há 8 anos com pacientes com cirurgia bariátrica, né? É um paciente realmente que ele sabe que aí ele vai reduzir o consumo de alguns alimentos, ele sabe que ele vai ter toda aquela mudança, porque é muito comum você ver o paciente bariátrico que já vai buscar, ele tem que buscar realmente o contato, né? A experiência de outras pessoas que já passaram pela cirurgia. Então, você sabe que você não vai mais comer aquelas quantidades, né? Tanto que é impressionante. Então, eu vou me despedir. A famosa despedida. A famosa despedida, né? Então, ele vai se despedir por conta que ele vai operar X dia, né? Então, ele tem aquela ali como uma despedida. Então, muitas vezes, aquele alimento ali é aquela válvula de escape para aquela pessoa. E ele não vê aquilo como um problema. Não. O ponto que ele tem, onde ele faz a relação dele com a comida, né? É uma coisa interessante, por conta que ele tá triste, ele come. Ele tá feliz, ele come. Então, a vida dele, né? Muitas vezes, de alguns pacientes, se resume em você sair para comer. Então, olha a relação dele com a comida. Olha o que representa essa comida para ele. E você ficar sem, então realmente aquilo ali é um ponto para ele refletir. É um ponto para se refletir. E aí, esse paciente, ele precisa ter, e você que vai fazer o procedimento, você precisa saber que essa mudança, uma das coisas que é muito importante hoje, não se dá, na verdade, não se faz um acompanhamento como a maioria deveria fazer e não faz, é o acompanhamento psicológico. Sim. Por conta que esse paciente, ele vai perder, na verdade, ele vai perder aqui essa válvula de escape que é a comida, né? E muitas vezes é onde se você desenvolve outros às vezes é o alcoolismo, às vezes a compulsão por compra, às vezes a compulsão por sexo, né? Por quê? Porque esse paciente, ele perdeu a válvula de escape dele aqui, era a comida, o alimento, ele não pode mais comer a quantidade, muitas vezes ele não pode mais comer aqueles alimentos, ele mudou, vai começando a mudar ali algumas restrições a alguns alimentos, onde o paciente realmente passa mal. A maioria dos alimentos excitatórios, onde tem substâncias excitatórias, esse paciente não consegue comer. Tolera.
não tolera devido ao dump, devido a várias outras situações. E aí esse paciente vai fazer o quê? Ele muda, ele direciona essa sensação, essa válvula de escape aqui, ou muitas vezes ele desenvolve a depressão. Né? Exatamente. Por conta... Porque o que acontece? Aí as pessoas falam, é a cirurgia bariátrica que vai causar isso. Não, não é a cirurgia bariátrica que vai... A cirurgia bariátrica vai levar o paciente a virar alcoólatra, a cirurgia bariátrica vai levar o paciente a virar compulsivo. Na verdade, o que acontece com esses pacientes? Eles já têm determinados perfis psicológicos pré-estabelecidos. É um paciente que já tem tendências alcoólicas, é um paciente que já tem tendências para outros tipos de compulsão. E o que acontece? Isso fica mascarado porque ele consegue o refúgio disso na alimentação. Na alimentação. Na hora que você tira essa alimentação dele, onde ele consegue aquele refúgio que ele tinha, escancara o outro problema. Sim. Tá? Então, assim, é até um erro, e muita gente joga isso para a cirurgia bariátrica como consequência da cirurgia bariátrica, mas na verdade não é isso. Esse paciente já tinha determinadas tendências que elas estavam aqui guardadas aqui, por quê? Porque ele conseguia superar ela aqui através da alimentação. Sim. O paciente tem uma tendência para alcoolismo, mas ele consegue aquele bem-estar ali comendo, então ele não bebe. A partir do momento que eu tiro a comida dele e ele entender e enxergar o álcool como uma opção de dar aquele nível de serotonina, estímulo de dopamina que ele precisa, ele vai para o álcool, ele pode ir para o álcool, entendeu? Sim. Então, precisa ter muito cuidado quando a gente toca nesse ponto aí dessas questões das doenças psicológicas. Até quando a doutora Aline fala com a gente, né? Ela vai vir em outro dia aqui. As doenças psicológicas dos pacientes da bariátrica, exatamente por conta desse contexto, que essa linha é muito sutil. Sim, é muito sutil. É muito sutil o que é e o que não é, qual foi e qual não foi o problema que foi relacionado. Quem veio primeiro, né? A cirurgia bariátrica ou o alcoolismo do paciente. Mas isso aqui a gente tem essa não tão escancarado, né? Mas dentro do tratamento clínico com o paciente, uma das coisas que a gente pontua como é que é a sua relação com essa comida. Naqueles dias muito estressado, quando você está cansado, quando você é irritado, o que te relaxa? O que faz você? À noite, quando você está em casa, que você chega do trabalho, você toma um banho, relaxa, vai ler, né? Vai brincar com o filho. Alguma coisa você faz diferente? Vai muito na cozinha, mastiga bastante à noite? Doutora, eu sento, pego um cacho de uva e depois eu vou na geladeira, procuro outra coisa. Entende? Então, essa pessoa, ela tem ali um nível, muitas vezes, ela fica falando. O cérebro dela tá... E ela tem que estar o quê? Mastigando. Por mais que seja pouquinho, por mais que seja uma frutinha, por mais que seja uma bananinha, você está ali ingerindo ali alimentos e ali ele está aumentando a sua taxa calórica, né, de reserva do dia, que consequentemente vai ter um acúmulo. Aí entra a questão da necessidade do acompanhamento psicológico desculpa, e muitas vezes também de uso de medicações. Para a estabilidade do humor. Da estabilidade do humor. Talvez no paciente clínico você não perceba isso de forma tão rápida, né? Sim. Né? Porque é mais lento o processo. Porque é mais lento o processo, né? Então, talvez você não consiga perceber, e aí você também... Quando a gente começa o paciente clínico, quando você vai fazer realmente um processo completo nele, muitas vezes você sabe que a gente vai precisar bloquear esse paciente a nível central. Sim. Por conta de que você vai bloquear um paciente a nível central? Por conta da ansiedade. Por conta da relação que ele tem com essa comida, né? Por conta do nível de estresse que esse paciente tem. Então, isso tudo aí vai acarretar e vai aumentar esse consumo, né? Vai ter as preferências que esse paciente vai ter. Então, você vai ter que estar orientando e conduzindo ele da melhor forma. Então, realmente, a mudança de vida que ele precisa ter é uma grande objeção. E eu falo muito isso para o paciente. Tão importante quanto você está sentado aqui na minha frente, dizendo para mim que você quer fazer uma cirurgia bariátrica, é você estar decidido que você precisa mudar de vida, mudar de estilo de vida. Porque se você não mudar de estilo de vida, ele faz aquela curva, perde peso, passa um determinado tempo magro e volta a engordar novamente. Por quê? Porque geralmente ele tende a piorar a qualidade nutricional dele depois da cirurgia bariátrica se ele não tiver bem acompanhado e bem orientado. E aí você terminou esse final e a gente já coloca aqui o terceiro item
que já está relacionado a isso. Então, uma outra objeção, né, é o resultado insatisfatório. O resultado insatisfatório. O resultado insatisfatório, né? Então, muitas vezes, o que faz com que esse paciente... O medo de não ter aquele resultado que ele esperava ter. Ou, muitas vezes, como você falou anteriormente, ele tem um resultado, mas ele faz o reganho. A médio e longo prazo ele não sustenta. Ele não sustenta. Porque assim, uma cirurgia bariátrica bem realizada, dificilmente o paciente não vai perder aquele peso que ele precisa perder. Pode acontecer, tá? Mas dificilmente. A questão não é perder peso, a questão é a manutenção do peso. Sim. Eu acho que a grande dificuldade, independente do que você faça, justamente é isso. É a manutenção desse peso. Como, doutora, perder tudo bem, como é que eu vou conseguir manter? Como eu vou conseguir manter o meu peso? Como é que eu vou evitar o reganho de peso? Né? Porque é um paciente que se propõe a fazer uma cirurgia bariátrica, é um paciente que ele já vem de várias tentativas de tratamento clínico. Sem sucesso. Com falha nesse tratamento clínico, sem sucesso. E vai o levar hoje como única e, talvez para ele, né, opção é a cirurgia bariátrica. Mas é óbvio que hoje nós já temos uma gama de opções para que esse paciente não passe por essa cirurgia bariátrica, porque é uma opção dele, tá? Hoje a gente já tem lançamentos aí, hoje a gente já tem o Ozempic, tem o Ergóvio, que vem com 1 miligrama, que é a mesma semaglutida, mas com 1 miligrama maior. Nós temos aí o Retratutide, né, que é o Mounjaro, que já lançou nos Estados Unidos. Futuramente, nós vamos ter o Cagrisema, o Retratutide. Então, são todas elas, né, armas, né, ou como a gente pode dizer... Quando eu falo armas, porque para mim, quando a gente pensa... Ferramentas, né? Ferramentas, né? São todas ferramentas aí no combate a essa pandemia, que é a obesidade. Armas, se levar em consideração que nós estamos numa guerra contra a obesidade, né? Sim, armas, pensando aí que a gente está numa guerra por conta que é uma guerra silenciosa, onde muitas vezes, infelizmente, a gente tem pessoas que romantizam a obesidade, né? E isso é lamentável por conta que a obesidade, ela é uma doença silenciosa que vem aí como um guarda-chuva trazendo várias outras doenças crônicas, tirando, né, eliminando a qualidade de vida das pessoas, né? E a gente, infelizmente, a gente não vamos comentar aqui quem, né? Quem são, né? Mas infelizmente não dá para não deixar de comentar aqui que realmente a obesidade é uma doença. Essa página vai ser virada ainda. Vai ser virada, né? Então, senão pega processo, né? Então vamos lá, vamos pular. Pessoal, então, resultados insatisfatórios é o top 3, meu povo, e a gente vai para mais uma mudança psicológica e emocional. É a 4ª objeção que mais impacta para os nossos pacientes. A gente já deu uma pincelada sobre essa mudança psicológica e emocional aqui, acho que foi na 2ª objeção, né? Mas é dentro desse contexto mesmo que o paciente precisa estar. Ele precisa entender que ele não é obeso só porque ele come errado e não faz atividade física. Porque muita gente acha que a obesidade está relacionada simplesmente à obesidade, à atividade física e alimentação. Isso é só a pontinha do iceberg. Tá? Então eu tenho um fator psicológico como talvez um dos principais fatores que leva à obesidade, é o fator psicológico. E você não sabe o que vem primeiro, se é comer errado ou ansiedade, o que vem primeiro, a compulsão. Então eu tenho também ansiedade, eu tenho compulsão, eu tenho estresse. Então eu preciso aprender a me relacionar com isso. Eu preciso entender que eu sou ansioso. Sim. Porque a partir do momento que eu entendo e aceito que eu sou ansioso, ou eu aceito a terapia, ou eu aceito a medicação prescrita pelo médico. Enfim, eu procuro ajuda. Agora, quando eu nego isso, aí eu não faço nada. Eu acho que eu não sou ansioso, que eu não sou obeso e que simplesmente a minha força de vontade e a minha determinação vai resolver meu problema. Aí, na verdade, ele não vê como a obesidade uma doença, né? Exatamente. E aí ele continua se frustrando, muitas vezes não quer nem conversar, não se abre para aceitar, né? E um outro ponto que a gente tem muito comum é quando você chega em alguns profissionais e ele diz assim, você viu o seu peso? Né? Você não perdeu peso por conta que você não fez direito o que eu mandei. Ele
transfere 100% a culpa do fracasso para o paciente. Para o paciente. E muitas vezes esse paciente, que é um paciente aí que já vem calejado, é um paciente que tem um nível aí, é frustrado, é um paciente que tem aí uma baixa autoestima, esse paciente ele se fecha e muitas vezes ele passa mais tempo, já que eu não perdi peso mesmo, agora eu vou comer, porque não vai perder, não vai resolver, não está resolvendo. Eu fiz tudo que aquele médico falou para me fazer, eu não consegui meu resultado. Agora, eu acho que falta para nós, vou usar nós profissionais que trabalhamos com obesidade, realmente é essa sensibilidade com o paciente. Um pouco mais de sensibilidade. Porque o paciente, muitas vezes, ele faz tudo direitinho, ele segue aquela orientação, só que ele tem outros fatores, ele tem, de repente, um metabolismo muito baixo, ele está muito inflamado, o cara não consegue fazer uma atividade física porque ele está todo dolorido, então ele acaba não conseguindo perder o peso que ele precisa perder, né? E o que acontece? Aí chega num profissional despreparado e o profissional descarrega toda essa culpa do fracasso no próprio paciente. Ele não se autoanalisa. Poxa, será que eu não posso fazer um pouco a mais? Ou será que eu não deveria ter feito alguma coisinha a mais para poder ajudar esse paciente? Será que eu não posso colocar esse paciente debaixo do meu braço e dizer assim, ó, a gente não tentou dessa forma, a gente fez dessa forma, não deu certo. Olha, então a gente vai reavaliar, vamos pegar... Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Se não deu certo para você dizer, mas a gente tem essa opção. Vamos lá, tamo junto. Eu entendo que você está se esforçando, que você está fazendo tudo adequado, mas a primeira reação do profissional não é essa. Não. Infelizmente, a primeira reação do profissional é despejar toda a culpa no paciente. Óbvio que muitas vezes o paciente erra mesmo, tá? Mas mesmo quando a gente tem a certeza e a convicção que o paciente está errado, nós, como os profissionais de saúde, temos que acolher, entender o porquê que ele está fazendo errado, para conseguir ajudar esse paciente. Se nós não tivermos essa sensibilidade, nós não vamos estar ajudando. A gente precisa ter um pouquinho a mais, fazer um pouquinho a mais além daquilo que nos é entre aspas, obrigado a fazer para esse paciente. Isso mesmo. E esse olhar com um pouco mais de... Esse olhar um olhar, na verdade, mais humano, mais humano nesse paciente. É a questão de olhar ele como doente. Sim. Vou dar um exemplo aqui da pressão alta, né? Se eu sou um paciente hipertenso, descontrolado, eu vou com a senhora é cardiologista e me passa um remédio. Aí eu volto uma semana depois, aquele remédio não foi suficiente. Eu vou colocar mais um. A culpa é minha? Não. O remédio não foi suficiente. Vamos ajustar? Vamos ajustar? A gente vai precisar aumentar a dose. Aumentar a dose, mudar o remédio. Mudar o remédio, colocar um outro, associar um outro fármaco. Aí faz tudo isso. Eu volto daqui 15 dias de novo. Melhorou um pouquinho, mas não chegou onde eu queria ainda, doutora. Vamos ajustar mais um pouquinho. A culpa é minha? Mas com obesidade a gente acha que a culpa é só do paciente. É só do paciente. E não é, muitas vezes a culpa é da estratégia que foi lançada com aquele paciente. Às vezes você insiste num caminho que para aquele paciente não é. Sim. Você fala muito aqui, gente, não é nada receita de bolo, você não pode tratar todo mundo do mesmo jeito. Se você tratar todo mundo do mesmo jeito, para muitos não vai dar certo. Para muitos não vai dar certo. Para muitos vão dar certo, para muitos não vai dar certo. Porque às vezes um é com uma dose, outro é com outra é outra dose, outro é esse fármaco, outro. Então você tem que imaginar que muitas vezes o que serve para você não serve para mim. E muitas vezes você é um paciente que, quero que você vá para a academia ou quero que você faça atividade física, caminhada, só uma caminhada, mas às vezes uma caminhada para você vai ter um impacto muito grande. Então, realmente você precisa ser avaliado. Mas sempre se tem um jeito. Busque, na verdade, isso. Não desista, você pode. Se não dá de uma forma, vai dar de outra, mas procure. Você não pode ficar na situação, aqui nessa inércia, parado. Saia daí, se movimente e faça acontecer. Não é isso? Gostei, hein? Fez curso de coach? Que coach, doutor. A gente está na quarta, né? E agora a gente vai para a quinta. Restrições alimentares e intolerâncias. É também uma das objeções que levam muitas vezes o paciente a desistir da cirurgia bariátrica. Bom, essa eu vou deixar a senhora responder. Por quê? Doutor cirurgião bariátrico, doutor Fábio. Tirando a carne, que é um pedaço maior, que ele não consegue, é muito fibrosa, o resto, não sei.
Então, olha só, muitas vezes, as restrições alimentares, esse paciente ele vai mudar muito, na verdade, ele vai ter muitas restrições, né? Ele vai realmente reduzir muito o consumo de carboidratos finos por conta dos dumps, alimentos gordurosos, que muitas vezes é os que os pacientes mais consomem, né? Porque imagina que agora a gente comentou, como é que um paciente é obeso e o paciente tem tanta carência nutricional? É porque o alimento que ele consome é um alimento pobre. É um alimento, o valor nutricional dele é muito pobre. Então, muitas vezes, aquele alimento só tem glicose, aquele alimento só tem uma glicose e uma fibra, então aquele alimento ele não tem ali todas as vitaminas, ele não tem minerais, né? Ele não tem ali, e aqui então aquele ali passa a ser um alimento pobre, onde o paciente vai consumir, só vai realmente ter aquela liberação ali de glicose, absorção de glicose, elevação de insulina, vai ter ali um consumo de gordura, por conta que gordura, uma das funções da gordura é dar o quê? Sabor, né? Mas muitas vezes essa gordura não é uma gordura insaturada, é uma gordura saturada, é uma gordura trans, né? Que vai fazer o quê? Mais inflamação para esse paciente. Então, essas restrições que esses pacientes têm em quantidade, muitas vezes na troca desses alimentos, muitas vezes na intolerância que esse paciente passa a observar que ele tem. Muitas vezes o paciente ele sai comendo várias coisas quando ele é obeso, ou quando ele tem uma liberação aí, que às vezes ele tem dor de cabeça, às vezes ele tem distensão abdominal, às vezes ele tem uma constipação, às vezes ele tem várias urticárias, e esse paciente nem observa. Mas a partir do momento que ele já começa a ter ali uma restrição alimentar por conta de um procedimento pelo qual ele passou, e ele já dá uma filtrada, uma limpada naqueles alimentos, ele comeu, percebeu que evoluiu. Será que é porque eu tô sentindo isso por conta que eu fiz a bariátrica? Não, muitas vezes ele já tinha. Com certeza. E ele nunca nem percebeu. E um outro ponto muito interessante que você tem é que quando, na nossa equipe não, a gente já entra ali com probiótico, já vê a parte ali se o paciente tem algum protozoário, já faz aquele tratamento ali de verminose, a gente já faz uso do pré-biótico, já orienta o uso de fibra. Então, mas muitas vezes esse paciente nem tem isso antes da cirurgia. A gente trabalha a questão da flora intestinal. Da flora intestinal, trabalhar ali um equilíbrio, juntamente quando a gente pede para o paciente parar de comer alimentos inflamatórios... Automaticamente você está melhorando a flora intestinal. Já está melhorando a flora intestinal. Para o paciente parar de fazer o consumo de alimentos tarde da noite, já está melhorando a flora intestinal desse paciente. Então, são estratégias que a gente já sabe que você tem ali um resultado. Então, muitas vezes, essa mudança, principalmente nessas quantidades, saber que ele não vai mais poder ir muitas vezes para aquelas churrascadas, né? Para aquelas, né? Comer aquelas quantidades de farofa. Realmente, comer aqueles alimentos que já era para ele uma rotina, essa mudança realmente causa ali algo a ser repensado. Sim. A senhora falou do dump lá no início, né? Muitos pacientes... Primeiro eu vou falar o que é dump, que muita gente tem dúvida sobre o que é o dump, né? Na verdade, o dumping ele acontece quando a gente faz a cirurgia de bypass gástrico e é a chegada rápida de alimentos ou muito gordurosos ou com muito... alto índice glicêmico, alto índice glicêmico ali no jejum. Muito rico em açúcar, né? Carboidratos finos. E isso dá uma liberação vagal e o paciente tem uma sensação de desmaio mesmo. De morte, né? É a sensação de morte mesmo, às vezes não chega nem a desmaiar. Tá? E eu brinco com os pacientes. Doutor, eu tenho dump até hoje. Eu falei, graças a Deus que você tem dump, que continue tendo bastante dump, porque quando você tem dump é porque você está comendo errado. Se você não comer errado, você não vai ter dump. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes as intolerâncias estão na insistência de algumas coisas que a gente não deve comer. Sim. Por exemplo, comida muito gordurosa. Não deve um paciente bariátrico, não deve eu, não deve a senhora. Não. Comida muito doce, não deve um bariátrico, não deve a senhora. Então, assim, a gente precisa entender não é porque o paciente é bariátrico que ele não pode... A diferença é que eu não vou ter dump se eu comer comida muito gordurosa. Sim. O paciente bariátrico, ele pode ter dump. Né? Mas vai causar todo aquele processo inflamatório. Para qualquer um que se alimentar bariátrico ou não bariátrico, é um alimento ruim. Sim. É um alimento sem fator nutricional praticamente com zero de nutrição para ele. Sim. A não ser caloria. Então, a gente precisa entender bem esse conceito. E uma das coisas que às vezes eles têm muito logo no início, intolerância mesmo, eles não conseguem tomar água. Por que eles não conseguem tomar água? Porque eles não têm o hábito. O hábito de tomar água. O hábito de tomar água. E eles querem depois tirar o atraso, tomar aquela água
depois de uma vez só e não vai. Não. E muitas vezes a água também, às vezes, ela fica um pouco pesada, né? Quando eles Sim. bebem. Fala, doutor, quando eu bebo água, por que eu sinto incômodo aqui se a cirurgia for aqui embaixo? Eles me perguntam muito isso, né? Eu explico, né? Por conta da peristalse e tudo mais, que tem que preparar. Às vezes não está acostumado. Mas o paciente precisa trabalhar. Uma das estratégias boas é saborizar a água. A gente orienta que isso acaba melhorando, porque eles têm intolerância para água pura, mas eles não têm problema de tomar água com, por exemplo, água de coco, que também é uma água e eles tomam bacana. Então a gente precisa estar orientando esses pacientes nesse sentido também, para que eles possam entender, se eu tiver um padrão de alimentação adequado, ótimo, não vou ter nenhum problema nenhum. Muitos reclamam também do leite. A gente já tem um episódio gravado aqui sobre alimentos inflamatórios, né, que o leite foi um dos temas que a gente falou bastante sobre ele. Eu tenho problema quando eu tomo leite. Tranquilo, mas não deve tomar leite você que é operado, não deve tomar leite eu também, porque não é um alimento adequado. Esse leite que a gente compra no supermercado, Sim. porque não é um alimento com qualidade nutricional muito boa, então a gente precisa evitá-lo também. Então são todas questões que não é o paciente bariátrico. Sim, não. É o ser humano, né? O ser humano. É o ser humano. Só que o bariátrico, por algumas questões pontuais, outro realmente ele fica mais intolerante mesmo. Ele não consegue, muitas vezes, deglutir, às vezes ele entala, ele vai passar um pouco mais mal. Sim. Então, tem que ter muito claro essa questão da intolerância também. Sim, perfeito. E aí, então, a gente vai para a nossa sexta, né? Nossa penúltima aqui é restrição, né? Objeção para a cirurgia bariátrica, que é o custo financeiro, doutor Fábio. Perfeito. Eu acredito que essa questão do custo financeiro aí não deve estar relacionada ao ato cirúrgico em si. Certo. Tá? Não, vamos deixar o ato cirúrgico de fora, até porque... Não, a gente pode colocar o ato cirúrgico de fora. A gente vai colocar... vamos deixar o ato cirúrgico de fora, vamos imaginar que a pessoa tem o plano de saúde, ela tem condições, enfim. Certo. Não vamos entrar no mérito do ato cirúrgico, não, tá? Eu acho que essa maior objeção aí é o custo do pós-operatório. Né? É o custo com as vitaminas que ele vai ter que tomar, com as coisas que ele vai ter que fazer, com a alimentação que tem que ser um pouco diferenciada. E a gente acha que comer direito é significado de comer caro. E não, essa relação ela não é tão direta. Comer bem significa que eu vou comer caro. Não é bem assim. Comer, quando a gente fala comer bem, comer de forma nutritiva... A gente precisa saber que não é caro. Que não é caro, exatamente. Né? Então, você pode fazer comidas nutritivas, sendo realmente cabendo no seu bolso. É só a gente fazer uma conta bem pequena. Vamos parar e colocar os valores finais de semana de cerveja. Coloca quanto você gasta na cerveja. Quanto você gasta com os salgadinhos que você compra. Quanto você gasta com as bolachinhas recheadas que você come. Coloca isso na balança e vamos ver como é que a gente consegue reverter isso aí em ovos, tomate, frango, peixe, né? Uma saladinha de pepino ali com repolho. Vamos ver quanto é que fica? Se realmente isso é caro. Eu falo muito para os pacientes, né? Você coloca na ponta do teu lápis quanto é que custa aquele lanchinho que você faz no meio da manhã, que você vai lá na padaria e come ali um sanduíche, um salgado, um suco, um refrigerante. Isso às vezes 1, 2 vezes no dia, durante 5, 6 vezes na semana. Né? Às vezes a gente não faz essa conta. Não. Essa semana mesmo eu conversando com um primo meu, que ele é diabético, e a médica prescreveu para ele o Ozempic. Eu converso, cara, a caneta de Ozempic está custando R$1.300, meu Deus do céu. É muito caro, não sei o quê. Eu falei, rapaz, você está botando muito caro, mas deixa eu te falar uma coisa. Uma das vantagens do Ozempic para tratar diabetes relacionada a outras medicações é que o Ozempic vai diminuir tua fome. E o Ozempic diminuindo tua fome, você vai comer menos. Você vai deixar de fazer esse lanchinho que você faz toda manhã, no meio da manhã, que é para poder comer aquele pão e aquele salgado, e você vai economizar dinheiro. Se você botar o pedaleto, vai acabar sendo mais barato para você, além de ajudar a controlar a sua doença, que é diabetes. Aí ele parou para pensar e falou assim, rapaz, faz sentido. Sim. Faz sentido. Se realmente tirar minha fome, ajudar a controlar a fome nessa monte de besteira aqui, como faz sentido? Então, um paciente bariátrico é um paciente que sistematicamente está no rodízio. Uma coisa que a gente fala também é o seguinte, né? Olha,
você vai ali, precisa comprar um Ozempic, ou você precisa comprar ali uma medicação ali que vai trabalhar ali no controle da sua glicemia. E aí o paciente, ele precisa controlar também a fome. Muitas vezes ele não coloca um Ozempic, né? Não coloca um Saxenda, mas ele precisa controlar a fome. Então, quando você pega aqui essa medicação, que é para controle da glicemia, quando você realmente trabalha para que você faça consumo de alimentos corretos, como rico em proteínas, né? Rico em fibras, que vai aí ter aí uma melhor sensação de saciedade. Mas muitas vezes, pessoal, só esses 2 pontos, eles não conseguem trazer para você o equilíbrio e o controle da fome que você precisa. Porque muitas vezes o paciente ele também tem ansiedade. Aí você precisa adicionar aqui, muitas vezes um ansiolítico, muitas vezes um 5-HTP, né, que vai fazer o controle, um picolinato de cromo associado a esse 5-HTP aqui. Então você vai precisar aqui de uma abordagem multifatorial em várias pontas. Você precisa saber disso. E aí, muitas vezes, o paciente, doutora, mas eu vou tomar 1, 2, 3, não, mas é muito caro. Cara, quando você pega seu carro, quando você vai levar para uma revisão, não vou dizer nem na concessionária, vou dizer numa oficina, ele só vai ver a vela? Ou ele vai ver a vela, ele vai ver o que mais? Os bico-injetores, aí ele vê o que mais? O filtro, aí ele vê o que mais? A troca de óleo, aí ele vê o que mais? Ele viu só uma coisa. Muitas vezes você quer economizar, compra um telefone. E não compra capinha. Oi? E não compra capinha. Não. Aí o telefone cai, quebra. Não, porque calma. Eu não quis gastar 400 calma, deixa essa DR, deixa essa DR pra depois. Ei, deixa essa DR pra depois. Eu não quis gastar 400 na capinha aí do deixa iPhone. Essa DR. Aí você compra um celular, mas você não quer trabalhar, não quer investir em você. Em você. Sim. Porque... Não, doutora, por conta que eu só comprei, eu só tinha... Eu sei que muitas vezes você está dentro de uma fase, você não consegue comprar tudo. Sim. Eu entendo isso, né? Mas se você não pode... Muitas vezes, pessoal, não só tem um tipo. Tem o A, tem o B, tem o C, tem o D. Mas muitas vezes, sendo A, B, C ou D, você precisa pegar aqui uma gama. Você precisa não cuidar só... Foi fazer a revisão daquele carro, não tem só a vela para trocar. Tem a vela, tem o óleo, tem o filtro. E muitas vezes, se você não faz a revisão completa, né, como a senhora está usando o exemplo do carro, o veículo vai acabar não funcionando adequadamente porque eu não quis gastar ou investir. Ou né? investir. Na verdade, você não quis investir naquilo que você precisa fazer. Então, a gente tem que parar para pensar, porque muitas vezes a gente quer um resultado, mas a gente quer um resultado só colocando só isso aqui. A gente quer colocar só isso aqui. E muitas vezes você precisa trabalhar em várias frentes para que você realmente tenha um resultado. E esse resultado não é para investir aqui no teu vizinho, é para investir em você. E aí você fica pensando para mim, falando para você, para mim não, é para você, falando para você que é caro você colocar aqui o glifagem, um exemplo. Você vai colocar aqui o picolinato, né? E você vai colocar aqui outra coisa, e aí você fica, não, mas eu vou ficar aqui parando, colocando aqui, por conta que só eu fazendo a minha atividade física, e só eu parando de comer, mas eu não vou conseguir parar de comer. Não, para. Tem que parar. Você tem que parar porque você precisa de ajuda. Porque muitas vezes só você fazer aqui um jejum e só você fazer atividade física, você consegue. Mas muitas vezes você não consegue. Peça ajuda. Porque cada vez você passa mais tempo dentro dessa obesidade, mais difícil é para você sair. Essa gordura vai fibrosando ali. E vai ser mais difícil você realmente adquirir aí. Sim. Então, esse conceito de caro, realmente, ele é relativo, né? Sim. Existe um custo adicional, mas que na hora que você coloca outras coisas que às vezes você deixa de gastar também, ou que você deveria deixar de gastar, isso acaba equilibrando. Aí a pessoa acha que é caro realmente suplementar as vitaminas, comprar um pote de whey, mas é uma coisa que é necessária. Mas eu gosto, assim, de falar, eu sempre digo assim, teste. Se você nunca fez... Se você nunca se propôs a fazer realmente algo 100%, não é mal não, aquele meia boca. Fazer 100%, faça, teste. Porque vai você testando, fazendo 100%, você gosta, vai engrenar aí e consegue. Mas se você fez a primeira, já fez a segunda, já fez a terceira, faça algo diferente.
Avalie onde você está errando. Faça algo diferente, porque não faça para ninguém. Não faça por conta que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Faça por você. Então, isso aí vai ser um investimento que você vai fazer em você, independente do que você vai escolher. Independente do que você faça. Mas faça por você. Se você não fizer por você, repense as coisas, hein? Exato. Meu povo, repense. Bora, meu você povo. pode não estar gostando aqui do que eu estou falando, mas realmente é uma realidade que muitas vezes, às vezes a verdade dói. Tá vendo como eu sofro em casa? Vamos lá para o nosso sétima e última objeção. Estigma social. Estigma social. A cirurgia bariátrica tem um estigma social, né, que muitas vezes leva... Nossa, você nem precisava de fazer cirurgia bariátrica. Por que você fez? Você nem era tão gorda. Você emagreceu, mas você emagreceu com cirurgia bariátrica. Aí é fácil. Eu já ouvi paciente dizendo isso para mim, que ouviu, né, dizer isso dá realmente... É um tapa na cara, né? É um tapa na cara, porque fácil, ninguém sabe realmente o que a pessoa passa, tanto para fazer a cirurgia, como por passar por um processo de emagrecimento, né? Toda a mudança, todo o esforço que ele faz, né? Eu acho que, na verdade, essas pessoas... Mas, de verdade, isso não é só na cirurgia bariátrica, e isso não é só dentro de um processo de emagrecimento. Muitas vezes, quando você vai fazer algo, às vezes é um projeto que você tem, às vezes é algo que você está idealizando, né? Às vezes que é algo que você está construindo ali, quer comprar aquela primeira casa, ou quer comprar aquele seu primeiro carro, ou quer investir em algo. Muitas vezes é melhor realmente você saber exatamente para quem você vai dizer. Exatamente para quem realmente vai merecer saber, para justamente alavancar com você, puxar você para cima, né? Ser aquela coisa propulsora, né? Para te ajudar a passar por essa fase que você está passando de projeto, seja ela do que for na sua vida, tá? Porque muitas vezes a gente fala para a pessoa, comenta com pessoas que, por mais que ela esteja dando uma tapinha na costa aqui, ó, nossa, que legal e tal, por detrás... A facada. Por detrás ela tá, poxa, tomara que ela não faça. O pensamento dela, a energia dela tá liberando realmente para que a pessoa, não torcendo pela pessoa. Então, porque a gente sabe muitas vezes, né? E aí, isso, como é que eu posso dizer? Isso não ajuda nem um pouquinho esse paciente. E assim, o estigma social, ele acontece exatamente por conta do nível de desinformação a respeito disso. Então, como eu falei lá no início, quem faz cirurgia bariátrica aumenta a chance de ter filho anão. Quer dizer, olha o nível de desinformação. Aquela história, nossa, você era só obesa, nem doente você era, por que você fez cirurgia bariátrica? Né? Então, assim, a desinformação a respeito da obesidade hoje ela é muito grande. Aí ela passa pela aquilo que falou ainda há pouco, da romantização, da tendência de querer romantizar para poder ter aquela aceitação da doença. E por essas questões realmente sociais mesmo, que a pessoa não quer, nem precisava, você não era tão gorda, dessas coisas que o julgamento que o outro tem a respeito daquilo que a pessoa decidiu fazer. Então, assim, se você quer fazer uma cirurgia bariátrica, eu oriento, comente com quem é importante para você, tá? E as melhores pessoas também para você conversar a respeito de cirurgia bariátrica é quem já fez. Porque a pessoa que já fez uma cirurgia bariátrica, ela já passou por tudo aquilo que você está passando e por tudo aquilo que você ainda vai passar. Então, ela é a melhor pessoa para poder lhe dar uma informação realmente verdadeira sobre esse assunto, sem nenhum estigma social que comprometa, que possa influenciar na sua decisão ou não. Porque quando você começa a escutar essas coisas, você repensa. Você nem é tão gorda, menina, por que você vai fazer cirurgia bariátrica? Né? E eu acho super importante, eu sempre falo para o meu paciente, olha, você vai estar ouvindo aqui, a melhor pessoa para você realmente se informar, muitas vezes é um paciente que já fez. Sim. Porque ele vai dizer para você, não é só a parte boa, gente, tudo na vida tem a parte boa e tem a parte ruim. Ele vai colocar para você realmente a parte ruim, é importante você saber.
né? Muitas vezes as coisas ruins, elas servem como um aprendizado. Todo dia eu aprendo no meu consultório, para mim é uma terapia. Por conta que eu pego a vida com gosto, adoro conversar. Quem vai no meu consultório sabe disso. Adoro conversar. Então, são formas de eles me ajudarem também. Sim. Porque, então, muitas vezes, uma coisa que um paciente passa, né? Uma experiência, eu trago para mim e aplico. No seu dia a dia? No meu dia a dia. Com os próximos pacientes? Com meus próximos pacientes, eu aplico. É super interessante isso. Então é isso aí, doutora. Mais alguma objeção, mais algum comentário a respeito desse assunto? Eu acho que foi bastante esclarecedor hoje. Sim, sim. Eu acho que vocês... eu agradeço muito todos aqueles pacientes que receberam e que puderam aqui pontuar as objeções que tinham dentro desse processo de cirurgia bariátrica. É uma coisa que realmente a gente ouvia na clínica perguntando, um quando está sentado do lado do outro, perguntando, né? E a gente trouxe justamente para ajudá-los a esclarecer. Tá? É um procedimento realmente, é uma forma que vai mudar a sua vida, é um procedimento que vai mudar, a ideia justamente é essa, e que essa mudança realmente ela seja para melhor. Se programe, busque todas as informações, tenha o apoio ali da sua família, tá? É super importante esse apoio da sua família, por conta que é uma fase onde você vai ter a lua de mel, vai ter a fase difícil, mas simplesmente tudo na vida são fases e ela vai passar, né? E aí que ela passe da melhor forma, tá? Com todo o acompanhamento, com todo o apoio familiar, com toda realmente a sua abordagem numa mudança de estilo de vida, por conta que essa mudança, independente do que você vai fazer, é o que vai realmente te levar a esse objetivo que é ter saúde. Isso aí, doutora. É o que eu falo. Converse com quem já fez. Eu até brinco com os pacientes. Olha, eu tenho meu interesse na cirurgia bariátrica. Eu vivo de cirurgia bariátrica. Então, eu quero te operar. Então, talvez eu não seja a melhor pessoa para poder falar sobre cirurgia bariátrica para você. Mas quem já fez, sim. Porque já passou por tudo isso. Sim. Né? Então, o recadinho que fica aqui para você que está nos assistindo agora, se ainda ficou alguma objeção, procure quem já fez. Nossos pacientes, eu sempre procuro colocar num grupo lá que tem só paciente operado, que é exatamente para um ajudar o outro, um tirar a dúvida do outro, que isso facilita bastante. Procure informação de qualidade, né? Não fique pescando coisas de pessoas que de repente não têm um conhecimento. Não vai agregar. Não vai agregar nada. E quanto menos pessoas você falar daquilo que você está se propondo a fazer, melhor para você. Não é para esconder de ninguém, né? Não estou dizendo aqui para esconder. Mas se você vai fazer uma cirurgia, um procedimento desse, que nós sabemos que é cheio de estigma social, Sim. que foi das últimas objeções, converse lá dentro do teu núcleo familiar, do seu seio familiar, para que você possa ter aquele apoio e diminua essas objeções e você tenha sucesso. É isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado hoje das 7 objeções para a cirurgia bariátrica. E a gente vai para a próxima. Ó. Já vou deixar a dica que outro assunto que vocês pediram muito para a gente, eu coloquei lá a enquetezinha lá, é reposição hormonal feminina e masculina. Daniel, já recebi seus recadinhos, tá? Vão ser respondidos aqui. A gente vai fazer aqui um bate-papo aqui. Muito bacana, tá? Gostei aí das dicas que você mandou pra gente, tá? Continue assistindo. Pessoal, sigam aí o nosso canal, tá? Inscreva-se no canal, acesse aqui o sininho para receber as notificações, tá? E sigam lá meu Instagram, doutora Patrícia Santiago, tá bom? E vamos à próxima. Doutor Fábio? Muitíssimo obrigado, pessoal. Uma boa noite. Até a próxima, pessoal.